mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a tua história eu já tinha escrito. Só parece que é o fim, vai morrer, o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi não, mas eu não perdi não, o controle não, eu não perdi o controle não, eu não perdi o controle não, eu não perdi o controle, a sua história já estava escrita, eu não perdi o controle não, não perdi o controle, eu não perdi o controle. E pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido, José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, primeiro ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, e Marquisão estava esquecido, o
do profeta Samuel, capítulo de número 9. Eu pedi a Deus uma palavra para ministrar nesse culto de ceia. Eu confesso que eu pensei em pregar João capítulo 20, porque fala da ressurreição. Só que a gente tem a ideia, né? Eu já preguei lá na igreja, capítulo 20 de João, e não dá para pregar de novo, porque todo mundo já sabe a mensagem. Só que a mensagem, ela... Pensei em pregar diversos textos, só que Deus, ele me fez focar nesse capítulo 9 do segundo livro do profeta Samuel, porque bate com a minha história de vida, bate com a tua história de vida. Glória a Deus. Capítulo 9, você que achou o texto, cadê? Põe aqui, Isaac. Logo eu. Não, tá ali. Logo quando eu vou pregar, glória a Deus. Vamos lá, eu vou ler ali agora. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o clamaram e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: sou teu servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonathan, o filho de Saul, veio a Davi e se prostou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as terras, todas de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo, oh glória a Deus, trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. E você diz amém? Se assenta glorificando a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido. Quem nunca ouviu falar de Mefibosete? Quem nunca ouviu falar da história desse moço que nós acabamos de ler o texto acerca dele? Só que a gente precisamos entender o porquê esse moço, ele foi chamado por Davi para vir para Jerusalém e assentar-se na mesa com ele, para comer pão, para ser tido como um dos filhos do rei. Pastor Reginaldo, quando eu olho para a história desse moço, mexe comigo, porque quem está mandando chamar o moço é porque teve uma história de vida parecida com a dele. Alguém esquecido no pasto, alguém que trabalhava, porém esquecido. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, o texto diz que estavam todos os irmãos de Davi na casa, diante da mesa, para receber o profeta Samuel. Só que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele se depara com os filhos mais belos, os mais apresentáveis, os mais formosos, os mais fortes. Homem que de aparência verdadeiramente eram os únicos que tinha porte para ser rei de Israel. Eram os únicos, porque eram homens de guerra, homens de batalha, homens de peleja. Só que quando Samuel se atenta para a aparência dos irmãos de Davi, a palavra de Deus vem a Samuel dizendo: Samuel, Samuel.
não atentes tu para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê por aquilo que está pelo lado de fora, mas eu conheço o homem pelo lado de dentro, Samuel. É por isso que quando Deus decide escolher um rei para substituir Saul, ele diz na palavra de Deus: achei Davi meu servo, segundo o meu coração. Porque a escolha de Deus não vem pelo estético, mas vem pela essência. A escolha de Deus não vem por aquilo que eu apresento, o meu talento, a minha hermenêutica, a minha exegésia. Não, a minha oratória, não. O que move o coração de Deus e faz Ele me escolher é quando Ele consegue ver dentro do meu coração uma essência que agrada a Ele. Então quando eu olho para a história de Davi, Davi é alguém que não tem porte para ser rei. Não tem porte para ser guerreiro e para a guerra. Porque ele é um moço, e além dele ser um moço, ele é um moço, é um jovem, e além de ser jovem, é magrinho, é raquítico. Os irmãos já é mais forte. Então o texto diz que Deus rejeita os irmãos de Davi, mas disse para Samuel: Samuel, não é nenhum desses aí. Samuel vai até Jessé e fala: Jessé, acabaram-se todos os moços? Olha a resposta do pai: ainda um. Ainda um? E aonde ele está? Está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Samuel diz: é ele mesmo, manda chamar, porque ninguém se assentará na mesa enquanto ele não chegar. Olha a palavra do pai de Davi para Samuel: ainda um. Isso aqui para mim é a colocação de desprezo. Ainda tem até um, mas para o que você quer não serve não. Tem até um, mas para ser rei não serve não. Só que Samuel olha para Jessé e fala: manda ele vir, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Sabe o que Samuel estava dizendo para Jessé? Jessé, independente das qualificações dos teus outros filhos que você me apresentou, quem Deus escolheu está no pasto, trabalhando, cuidando de ovelhas malhadas. Rafael, não entendi, cuidar de ovelhas de malhada, nem todo mundo quer cuidar. Por quê? Porque dá trabalho. Então Davi está fazendo o que ninguém faz, e quem faz o que ninguém faz é escolhido por Deus como ninguém é escolhido. Eu não sei se você pega esta palavra. Deus não te escolheu por aquilo que você tem para apresentar. Deus te escolheu porque Ele viu você quando ninguém mais enxergou, e viu qualidade em você que nem mesmo você enxergava. É por isso que você está aqui hoje, porque Ele viu em você qualidades que ninguém enxergou. Davi era desprezado dentro de casa. Na reunião que o profeta está lá, todo mundo, o pai de Davi reúne todo mundo. E por que não chama Davi? Por que não chama o filho mais moço para vir? Porque se o profeta chega na casa, gente, na cultura dizia que se chegasse um homem de Deus, um profeta, toda a família tinha que se reunir para receber o profeta em casa. Isso era normal, era tradição entre eles. Quando chega um profeta na terra, em qualquer lugar que chega um profeta, ele sabe que a representativa legal de Deus está chegando. Então, se Deus pisou no ambiente, eu vou reunir a minha família. Só que aonde tem divisão dentro de casa, sempre terá um desprezado. Gente, eu não estou falando que Jessé não ama Davi, eu não estou falando sobre isso. Mas o problema aqui é que nas escolhas de filho, Davi sempre é o último a ser escolhido. Oh, glória. Só que Davi está fazendo uma coisa que Eliabe não faz. Davi está fazendo uma coisa que Samar não faz. Davi está fazendo uma coisa que Abinadab não faz. Rafael o quê? Cuidando da ovelha para trazer sustento para dentro de casa. Porque os irmãos de Davi estão indo para a guerra. E é normal, presbítero Ricardo, é normal homem crescer, se alistar no exército de Israel e ir para a guerra. Isso é normal. Agora, cuidar de ovelhas de malhada não é normal, porque nem todo mundo quer. Então sabe o que Deus está falando para alguém aqui nesta noite? Quem faz o que ninguém faz vai receber de Deus aquilo que ninguém vai receber.
Pega na mão de alguém que está do teu lado aí, diga para ele: faça o que ninguém faz, para receber de Deus o que ninguém vai receber. Eu estou pregando para alguém que vai receber de Deus aquilo que o pai não recebeu. Eu estou pregando para alguém que vai receber de Deus aquilo que a irmã não recebeu. Eu estou pregando para alguém que vai receber de Deus aquilo que o amigo não recebeu. Por que, Rafael? Porque enquanto todo mundo está fazendo o que todo mundo faz, você decidiu fazer o que ninguém faz. E quem faz o que ninguém faz, recebe o que ninguém recebe. Eu não sei se você pega esta palavra, mas porque você decidiu ser diferente de todo mundo, se prepara que Deus vai fazer por você aquilo que Ele não fez por ninguém até hoje. É só para os diferentes da casa. Vamos caminhar para o final. Glória a Deus. Então Davi, gente, ele é alguém que entende sobre o desprezo. Davi é alguém que entende sobre ser excluído. Porque na verdade o evangelho não é exclusão, é inclusão. Então quando eu excluo alguém de uma determinada função ou de determinada reunião, oh glória a Deus, eu estou dizendo que ele não tem capacidade alguma de estar, ou que ele não tem dignidade nenhuma para estar presente. Então Davi entende sobre isso. Só que Davi, depois que assume o governo, o reinado de Israel, estou correndo para a gente ganhar tempo, ele assume o reinado de Israel. Só que a gente precisa frisar isso aqui, que antes de Davi assumir o trono, ele assume a guerra. Sei que essa palavra não vai dar para dar glória. Mas antes de eu assumir trono, eu tenho que assumir as guerras para chegar no trono. Davi guerreia contra gigante. E olha para cá, ele não precisou de espada. Saul tentou colocar a armadura dele, ele disse: rapaz, não dá em mim. A armadura que Deus me deu é diferente, eu sou diferente. Davi não quer a armadura de Saul, porque se Saul como rei está fugindo do gigante, com a armadura que ele carrega, então para que eu vou usar a armadura de covarde, alguém que foge? Você está aqui, você pode dar uma glória a Deus aí? Davi está dizendo: se você que é rei está fugindo com a armadura, por que eu vou usar a tua armadura de covarde? Só que Davi, ele entende: calma aí, eu preciso vencer esse gigante. Até porque para Davi, Golias não é gigante, é incircunciso. Porque quando Davi, amando do seu pai, vai levar comida para os seus irmãos, e saber como os irmãos estão, ele foi levar pão, foi levar alimento para os irmãos se alimentar. E olha para cá, quem tem unção para chegar em lugares grandes, vai ter que ter maturidade para lidar, glória a Deus, para as negatividades dos irmãos, ou para a perseguição isso aqui, eu estou falando de irmão. Eu não estou falando de inimigo filisteu. Eu não estou falando de inimigo de fora. Eu estou falando de irmão. É alguém que você conta teus sonhos, mas despreza aquilo que você sonha. Eu estou pregando para você que para chegar em lugares grandes, você vai ter que ter maturidade para lidar com essas coisas. Porque a pergunta de alguém é: por quê? Se é irmão, tem que estar feliz, tem que se agradar. Só que eu vim trazer uma mensagem para você. Até Caim matou Abel, e tu acha que... Jesus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Davi vai apresentar alimento para os irmãos e é desprezado. Só que Davi não dá ouvido para quem está falando. O que Davi vai fazer? Ele vai querer saber quem é o incircunciso que está se levantando contra o exército do Deus vivo. Gente, Davi não faz parte do exército, mas tomador do exército. Porque o exército não é de Saul, o exército é do Deus. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: se tu não se compadece da dor do soldado que está na guerra, você não faz parte desse reino. Você não está aqui não. Missionária Lília, estamos vivendo um tempo onde as pessoas já não conseguem mais sentir a dor do próximo. Gente, eu estou pregando para alguém, e te dando uma mensagem de Deus, um recado de Deus. Quem faz parte do exército, quem faz parte do reino de Deus tem que ter sensibilidade para sentir a dor do próximo. Davi não faz parte do exército, mas está sentindo a sensibilidade, ele está sentindo a necessidade. Ele pergunta: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não vê Golias como gigante, enquanto tem muitos observando
Golias como gigante. E quando a gente falamos de gigante, a gente fala de problemas, a gente fala de dificuldade, a gente fala de oposição. Davi não vê dessa forma, até porque Davi tem óleo na cabeça, e quem tem cabeça ungida não vê Golias como gigante, como problema, mas vê como um incircunciso. Você sabe o que significa a palavra incircunciso? Aquele que não tem aliança com Deus. Isso aqui é para tu dar glória lá no alto. Incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus. Incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus. Eu vou falar de novo só para ver se o glória melhora. Incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus. Agora olha para cá. Quem não tem aliança com Deus, quem não é amigo de Deus, é inimigo de Deus. Isso aqui é para tu pegar lá no alto. O que Davi está dizendo é: eu tenho aliança com Deus, e se ele não tem, ele é inimigo. Então quem está comigo e eu tenho aliança com ele é mais poderoso que ele. Só para tu dar um glória bem alto. Sabe o que o céu está dizendo para alguém aqui? Para de olhar para esse problema que chegou na tua casa como dificuldade. Olha como incircunciso, não tem aliança com Deus. E se você tem aliança com Deus, isso é só um detalhe. Deus vai dar uma rasteira nesse problema. Davi vence Golias. Só que eu guardo a Bíblia, gente, que nessa época quem é o rei de Israel é Saul. Saul governa. Saul tem trono. Só que o que Saul não tem mais é unção. O Espírito já não está na vida de Saul mais. E eu me perguntei, pastor Ricardo, como alguém consegue governar 40 anos? 40 anos de governo sem a presença de Deus na vida. A pergunta é: como alguém consegue pregar sem Jesus na vida dele? Como alguém consegue cantar sem Jesus na vida dele? A pergunta: Rafael, mas dá para cantar sem unção, sem a presença? Dá para cantar. Rafael, dá para cantar, dá para pregar sem unção? Dá para pregar. Porque quando as virgens loucas bateram na porta, ela disse: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu cantei, no teu nome eu profetizei, eu marchei e rodei. Mas ele disse: eu não vos conheço. Porque não adianta, o segredo não está no pregar. O segredo está o segredo está em ter o Deus da pregação que você prega. Então Davi tem unção, só não tem trono. E eu gosto disso, presbítero Ricardo, que às vezes a gente briga muito por trono, mãezona Luana. A gente briga muito por isso aqui, ó. Microfone, altar. É por isso que eu gosto dessa igreja. Aqui não tem cadeira para ministro. Aqui não tem. Porque se tem, pode dar problema. Porque tem sempre aqueles que querem dar uma rasteira no outro para poder tomar o lugar do outro. Só que aqui não. Aqui uma coisa que cada um preserva é unção, não trono. Aqui a gente preserva santidade, não trono. Aqui a gente preserva unidade, não trono. E trono, mãezona Luana, o homem confecciona. O homem confecciona trono. Mas eu quero ver o homem confeccionar unção. Eu quero ver o homem fabricar unção. Porque tem gente que acha que unção é o óleo que é derramado. Não. Unção é a presença do Espírito Santo na vida do homem. É isso que é unção. Porque a unção, óleo por óleo, o Saul tem óleo na cabeça, só não tem mais o Espírito na vida. Aí o texto diz que passados alguns dias, Davi vai vencer diversas guerras. E uma das guerras que Davi vai vencer, a multidão vai voltar alegre, cantando. Saul venceu os seus de milhares, porém Davi venceu os seus 10 de milhares. Isso tomou conta do coração de Saul, a inveja. Só que eu perguntei, presbítero Ricardo, para Deus, por que Saul está com raiva? Se o camarada tem trono, o cara já está. A qualificação de rei é de Saul, não é de Davi. Então, se Davi vence a guerra, a honra vai para Saul. Só que Saul está preocupado mais pelos cânticos das mulheres do que as guerras que foi vencida, e ele é o rei de Israel. Mas estou sentindo Deus aqui nesta palavra. Só que o texto diz que Saul vai ficar tão furioso, e olha para cá.
O espírito mau só se apodera do coração de Saul quando ele deixa com que a ira e a inveja se apodera dele. O texto diz que Deus vai permitir que o espírito mau se apodera da vida de Saul. Aí eu gosto de Davi, gente, porque Davi está na mesa. E Davi tem unção, e quem tem unção tem percepção de ambiente. Davi tem percepção de ambiente, ele sabe que o ambiente não está bom. Ele sabe que o ambiente não está favorável. O que ele vai fazer? Ele vai se levantar da mesa. Porque mesa que tem maldade, irmão, eu não permaneço nela. Mesa que tem alguém querendo me matar, eu vou me levantar dela já. O texto diz que ele se levanta, e quando ele se levanta, Saul mete a mão na lança e olha para cá. Quem tá disposto a matar Davi é alguém que Davi luta por ele. É alguém que Davi guerreia por ele todos os dias. É alguém que Davi ama, gente. Davi ama Saul. Só que quem Davi ama está querendo matar ele. Só que o texto diz que quando Davi se levanta, Saul vai meter a mão na lança para atirar em Davi. Gente, isso aqui eu me perguntei diversas vezes quando eu li isso. Como que Davi sabia que a lança estava vindo na direção dele? É porque no Salmo de número 27 ele diz: o Senhor é minha luz, a quem temereis? Sabe o que o Davi estava dizendo nesse salmo? Ele estava dizendo: quando a lança veio para me matar, quando Saul tentou atirar, a luz de Cristo, a luz de Deus revelou, me mostrando: Davi, corre, saia daí, porque quem tem Deus na sua vida, a luz sempre vai resplandecer para mostrar o mal que está vindo diante dele. Davi se desvia, gente. Ele sai. Eu estou pregando para você que o céu vai começar a revelar algumas maldades que estão tentando fazer com você. O céu vai começar a trazer luz para algumas coisas que estão sendo tramado em oculto. Eu não sei se você pega isso aqui, mas quando alguém tentou enganar um profeta que já estava cego fisicamente, a mulher de Jeroboão, quando ela pisou o pé na porta do profeta, a luz de Deus já tinha descido na casa do profeta para dizer: quem está vindo aí está tentando te enganar. Quando ela pisou o pé, ele diz: mulher de Jeroboão, a luz revela. Davi se desvencilhou. Davi, ele teve que enfrentar inimigos de dentro de casa, fora de casa. Davi tinha diversos inimigos na vida dele. Só que a Bíblia diz que numa dessas perseguição de Saul contra Davi, Davi vai chamar Jonathan e vai conversar com ele: Jonathan, teu pai quer me matar. Teu pai quer tirar a minha vida. Jonathan fala: não, Davi, ele não quer te matar não. Se ele quisesse te matar, ele falaria para mim. Ele falou: como pode? Como que ele revelaria algo para você se ele sabe que nós temos intimidade? E olha para cá, gente. O inimigo nunca vai revelar coisas que ele quer tramar na tua vida para fazer. Vai revelar para alguém que tem intimidade contigo. Ele vai revelar para alguém que tem o mesmo pensamento dele, para tentar te destruir. Então ele não revela para Jonathan. Só que Jonathan faz um pacto com Davi. Qual é o pacto? Olha, eu vou voltar para casa, vou sentar na mesa com meu pai para comer. Se eu sentir alguma coisa, eu vou vir até você. Se eu lançar a flecha para lá e diz: vai para lá, você foge, Davi, porque meu pai quer te matar. Mas se eu lançar a flecha e falar: vem para cá, é porque meu papai não quer te matar. Isso é coisa da tua cabeça. Só que Jonathan senta na mesa. Quando Jonathan senta na mesa, ele percebe que Saul quer matar Davi. Ele faz aquilo que ele combinou com Davi. Só que dentro desse pacto com Davi, ele disse: Davi, eu sei que Deus tem uma chamada contigo para governar, para reinar. Eu sei que Deus te escolheu para ser rei. Olha para cá, gente. Jonathan é filho de um rei, é filho de Saul, mas ele sabe que Saul já não tem mais o Espírito de Deus. Jonathan é filho do rei, come na mesa do rei, mora na casa do rei, mas sabe que Deus já não é na vida mais do rei. E eu estou trazendo uma mensagem para você que às vezes a gente pensa: não, mas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu primo, independente. Se Deus não for mais com ele, e ele está se levantando contra alguém que Deus escolheu, não segue os mesmos caminhos que ele, não.
Eu aprendi, gente, na minha caminhada, que aquele que não aborrece pai e mãe por amor de Deus, esse não tem pacto com Deus, não tem aliança com Deus. Se eu sei que o caminho que ele está trilhando é errado, eu compactuo com isso, eu também já não tenho mais Deus na minha vida. Jonathan, então, ele faz uma aliança com Davi. Davi, eu sei que Deus, ele te escolheu para ser rei de Israel. Só que eu vou fazer uma aliança contigo aqui. Quando Deus te colocar no trono, lembra da minha casa, lembra da minha família, lembra dos meus, Davi. E esse pacto foi feito naquele dia. A Bíblia diz que vai se levantar uma guerra contra os filisteus, contra os inimigos de Israel. Saul, ele vai para a guerra. Só que Saul está mais preocupado em matar Davi, em perseguir Davi. Davi diversas vezes teve a oportunidade de matar Saul, porém Davi poupou a vida de Saul, porque Davi entende que, independente do mal que ele quer fazer para mim, ele continua sendo meu irmão. Independente da maldade que ele criou no seu coração de me matar, ele continua sendo meu irmão. É assim como Jesus fez com Judas. Judas, independente do que você fez, eu continuo te chamando de amigo, porque as suas ações não mudam quem eu sou. O problema é que a gente se deixa muito influenciar pela maldade que alguém faz com a gente. Eu vou falar, eu tô aqui mesmo. Há um tempo, um mês atrás, aí eu pensei, irmão. Tô lá em Copacabana, chega uma mensagem de afronta, uma mensagem que eu falei, eu respirei fundo para não, eu até pensei, comecei a digitar, eu falei, não, eu não sou igual a ele. Eu não sou como ele. O mal que ele faz para mim não vai influenciar quem eu sou. Assim Davi está me ensinando: ô Saul, é você que quer me matar. Eu toco até na tua veste, só para te mostrar. Eu tive a oportunidade de te matar, mas eu preservei a sua vida. Eu tive até a oportunidade de pagar o mal com o mal, mas eu preferi fazer o bem. Porque quem tem Deus na vida entende, quem justifica ele não é a espada que ele carrega, mas é o Deus que ele serve. Você pode olhar para alguém e dizer para ele: não paga o mal com o mal, porque o Deus que você serve, ele te justifica diante de qualquer adversário que se levanta contra você. Saul quer matar, mas Davi está dizendo: eu vou te dar vida. Porque mesmo Davi tendo espada na mão, e olha para cá, Davi teve influência de Joabe, mata ele. Ele diz: eu não posso tocar em quem Deus um dia ungiu, eu não posso matar em quem Deus escolheu. Só que, olha gente, só que o Espírito não está na vida de Saul, mas Davi entende, um dia ele foi ungido. Eu não sei se o Espírito saiu, está na minha vida, mas está na vida dele também. Eu não sei se você pega esta palavra, mas o céu está dizendo para alguém: ainda que você não tenha certeza se Deus é na vida dele, continua abençoando e não amaldiçoando. Olha para cá, a gente caminha para o final. Aí o texto diz que agora Jonathan vai morrer na mão dos inimigos. A Bíblia diz que Saul agora vai ser cercado pelos inimigos. Ele está com o seu armeiro do lado. Ele diz para ele: pega minha espada e me mata, porque é melhor morrer nas suas mãos do que na mão dos inimigos. O armeiro dele diz para ele: como não posso? Eu não posso fazer tamanha coisa, eu não posso te matar. Tu é ungido de Deus, tu é rei, eu não posso. A Bíblia diz que Saul agora vai pegar da sua própria espada e vai se lançar em cima dela e vai tirar sua própria vida. Davi agora entra na história. Davi agora vai ser proclamado a rei. Davi carregou 4 unção. Quanto unção? Ele teve 4, ele foi ungido 4 vezes. Uma das unções que Davi recebeu em Hebron foi a confirmação legal de que ele era agora totalmente rei de Israel. Davi agora ele vai vencer todas as guerras. E a Bíblia diz que depois de Davi vencer todas as suas guerras, ele vai se lembrar da aliança que ele fez com Jonathan. E ele vai perguntar entre os soldados e dizendo: ainda alguém da casa de Saul para que eu haja de benevolência por amor de Jonathan?
Percebe, gente, que ele quer fazer bondade para alguém da casa de Saul. Não é pelo aquele que restou da casa de Saul, não é por causa daquele que restou da casa de Saul. É pela aliança que ele fez com Jonathan. É pelo amor que ele sentia por Jonathan. A igreja... Está com câmera, não posso nem falar. Jesus. Existe uma igreja aí que eles pegam esse texto para dizer que... não, deixa isso para lá. Glória a Deus. É para dizer... a igreja do LGBT, é isso aí mesmo. Para dizer que Davi e Jonathan ele se amava como um homem e uma mulher se ama. Só que não. Era um amor de Deus colocado no coração de cada um deles. Era um amor de amizade. Uma amizade fiel. Tinha fidelidade, irmão. E é bem preocupante nessa atualidade que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, onde as nossas amizades que arrumamos em muitos lugares é por aquilo que eu posso oferecer para alguém. Só que Davi e Jonathan não, ele ama pela presença, pela amizade, o prazer de ter aquela pessoa como amigo. Aí tem essa aliança feita entre eles. Davi se lembra desse pacto, desta aliança, e pergunta: ainda alguém? Aí alguém diz: tem um homem, um servo da casa de Saul, cujo nome dele é Ziba. E é aqui que a gente vai entrar na pregação, a gente termina. Quando Davi manda chamar esse homem, a pergunta é clara: ainda alguém da casa de Saul para que eu haja de benevolência de Deus por amor de Jonathan? A resposta é essa: ainda um. Percebe que ele não diz nenhum nome. Você lembra que eu disse aqui que quando a pergunta na casa de Jessé, se ainda haveria mais algum moço na casa de Jessé, você percebeu que a resposta foi a mesma? Ainda um, o mais moço. A pergunta que Davi fez para Ziba é: ainda alguém? Ele diz: ainda um. Ele não dá nome. Ele diz: ainda um. E aí agora vai dar o defeito desse um. É aleijado de ambos os pés. A verdade é que Ziba é servo da casa de Saul. Então, se Ziba é servo da casa de Saul, o senhor dele continua sendo Mefibosete, porque Mefibosete faz parte da casa de Saul. É alguém que é servo, e esse servo aqui é escravo, tá? É escravo, mas ainda quer apontar os defeitos de alguém que é senhor dele. É porque tem gente que tem tanta inveja do outro e não pode ter o que ele tem. Isso aqui não é uma mensagem triunfalista. Só que isso aqui é uma mensagem profética que o céu está dizendo para alguém. Tem gente que tem tanta inveja do que você tem, que prefere falar mal de você do que ser ponte para você chegar onde Deus determinou que você chegaria. Tem gente que só do fato de olhar para você e saber que Deus decidiu te abençoar, não quer servir de ponte para que essa bênção chegue na tua vida. Só que eu tenho uma mensagem de Deus para você. Davi não está preocupado com teus defeitos. Se Davi já decidiu abençoar, independente dos defeitos que foi apresentado, a bênção é tua. Tem uma aliança feita. E olha para cá, não é por causa de você, é porque tem uma aliança, tem um pacto feito. E eu gosto disso, gente, porque Mefibosete, quando é chamado na presença do rei, ele diz assim: quem é o teu servo? Para que o Senhor olhe para mim, eu sou como um cão morto. Só que Davi não dá nem resposta, pastor Renan. Ele não dá resposta, porque Davi sabe que o que ele vai fazer por ele não é por causa dele, é porque tem uma aliança. E essa aliança que foi feita não pode ser quebrada. Aí porque eu disse que isso aqui se depara com a nossa vida. Oh, glória a Deus. Porque quando Deus decidiu nos abençoar, não é por causa da gente, é porque tem uma aliança na cruz. Tem uma aliança. E não adianta alguém tentar apresentar os nossos defeitos. Tem uma aliança. Defeito não anula essa aliança.
a apresentação das suas qualidades físicas não anula essa aliança. Temos uma aliança que foi feita há mais de 2000 anos atrás, e que depois de 2000 anos atrás está nos alcançando. É Deus dizendo para alguém: por causa desta aliança, não tem maldição, não tem palavra contrária, não tem palavra maldita. Por causa desta aliança, a bênção que está determinada sobre a tua vida, ela vai chegar, independente da tua apresentação. Tem uma aliança. Aí você entende o porquê não adianta alguém falar de você. Tem uma aliança. Não adianta alguém querer apresentar os seus defeitos, dizer: não, mas ela fez isso, fez aquilo, mas ela é aqui independente. Tem uma aliança. E essa aliança não pode ser quebrada. Tem uma palavra liberada. Você pode olhar para alguém que está do teu lado e diga para ele: tem uma palavra liberada. Diga: e essa palavra não volta atrás. Eu queria que pelo menos 2 pessoas pegassem o que Deus está liberando aqui. O Senhor está dizendo: tem uma palavra liberada. Independente dos defeitos, independente das quedas, independente dos problemas, tem uma palavra liberada. Esta aliança que foi feita não pode ser anulada. Oh Jesus, que graça. Pastor Reginaldo, quantas vezes alguém queria me indicar, queria me apresentar. Pastora Mônica, ela veio aqui pregar aqui, pastora Mônica lá do Ministério Primeira Essência. Uma certa vez ela me mandou uma mensagem: ela: meu filho, vieram aqui na minha igreja para falar mal de você, vieram aqui falar de você, só que eu conheço o teu caráter. Tentaram fechar a porta para você aqui, mas eu conheço quem você é. Aí você dá para entender que não adianta alguém querer falar mal. Ele te conhece. O rei te conhece. E porque ele te conhece, ele está dizendo para você: eu não vou anular e nem vou revogar aquilo que eu já decretei sobre a sua vida. Não dá, não adianta. Pode falar o que quiser, irmão, pode falar o que quiser. Não vai mudar o que Deus já pensa ao teu respeito. Não vai. Eu estou pregando para alguém, que as palavras que estão sendo liberadas sobre a tua vida é só palavra ruim, palavra para tentar desmotivar alguém de te abençoar. O céu está dizendo: nenhuma dessas palavras vai mudar ou vai anular o que eu já decidi abençoar. Aí Ziba apresenta o problema de Mefibosete. Davi não dá nem importância para ele. Ele diz: manda ele vir. Ou melhor, vai buscar. Porque quando Deus tem pressa em abençoar alguém, Ele não manda vir, Ele manda ir buscar. Porque às vezes se mandar vir, vai ficar com medo de vir. Mas quando manda buscar, não tem jeito. Vai chegar. Aí eu gosto da Bíblia, pastora Mônica. É que quando Davi manda chamar Mefibosete, ele chega diante do rei. E quando ele chega, depois de uma conversa com o rei vira para Ziba e diz assim: ó, eu tenho dado tudo que era do teu senhor para o filho do teu senhor. Você vai administrar tudo que é dele, para que haja pão na mesa do teu senhor. Porém, ele comerá na minha mesa pão como um dos filhos do rei. Aí aqui a gente termina, eu prometo. É isso aqui que mais mexeu comigo dentro desse texto, gente. É que quando Davi disse para ele disse assim: ó, ele vai comer na minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete um dia fez parte do reino. Mefibosete um dia ele fazia parte da família real. Então Davi está dizendo: eu vou resgatar aquilo que ele perdeu. Jesus da glória, eu estou sentindo muito Deus aqui dentro de mim, gente. Davi estava dizendo para Ziba: ó, ele vai comer como um dos filhos do rei. Porque até ele um dia até perdeu essa qualificação. Só que hoje eu estou resgatando de novo. Ele não vai sentar na mesa como um aleijado, como você apresentou.
Ele não vai sentar na mesa como um deficiente, como você apresentou. Ele vai sentar na mesa como um dos filhos do rei. Porque quem um dia fez parte do reino, o dono do reino vai em busca dele para dar honra para ele que foi perdida. Eu estou pregando para você, o céu não vai te deixar de fora do reino, o céu vai te trazer para o reino de novo, e você vai sentar na mesa, não é como pródigo, vai sentar na mesa como filho, não vai sentar na mesa como jornaleiro, vai sentar na mesa como filho, não vai sentar na mesa como escravo, vai sentar na mesa como filho. O escravo, ele vai embora, mas o filho volta para casa e senta na mesa como filho. É como filho. Finalizo aqui. Só que eu me perguntei, pastor Ricardo, se Mefibosete ele tinha 5 anos de idade quando a sua ama fugindo, depois que souberam da morte de Saul e de Jonathan, ela deixou o menino cair no chão. Olha para cá, gente. Mefibosete não é aleijado porque ele caiu, é porque alguém deixou ele cair. Alguém fez ele cair. Alguém deixou ele cair. Ele não caiu porque queria, até porque ele tem 5 anos de idade. Só que a queda dele não foi por causa da ama, por causa da babá dele. A queda dele veio por causa de alguém que fazia parte do reino, que era rei, que assentava no trono, decidiu se afastar de Deus, decidiu pecar contra Deus e não se arrepender. Se coloca de pé.